Olá, seja muito bem-vindo à nossa visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 3 de fevereiro de 2025. Já foi o primeiro mês. Como passa rápido, né? Enfim, como passa rápido, então vamos lá para os gráficos para a gente passar rápido aqui também, poder dar o recado aí para vocês de maneira mais ágil. Juros futuros longos, né? Eles continuam numa lateralidade corretiva, estão no movimento de alta, entraram em correção lateral com ligeira queda. Isso já acontecia da última vez que gravamos essa visão. E continuou, né? Menos 2,70. Aqui tinha dado um pouquinho de alta, aqui já ficou um pouquinho embaixo. Nos indicadores, o movimento já está enfraquecido, tá? Mas ele ainda mostra uma possibilidade de queda. Então a gente pode esperar alguma queda ainda por vir nos juros brasileiros. Mas isso vai acabar, tá? O que vai acontecer depois, ainda há uma certa dúvida, porque a rigor, os juros não deveriam estar caindo, né? Porque os juros reais estão subindo. Mas mercado é mercado, certo? Então eu não estaria vendido de forma nenhuma em juros brasileiros, estaria comprado. Mas eu não opero juros brasileiros. Mas se operasse, eu estaria comprado há bastante tempo e não teria deixado de estar, certo? Porque, na minha opinião, juros voltam a subir em breve. É só essa leitura que eu consigo ter diante do quadro catastrófico que a gente tem no Brasil, né? Na economia degringolando dia a dia, certo? Quando a gente olha o gráfico mais longo, a gente percebe que a tendência de alta continua intocada. Tá? Olha só, ele penetrou, né, a linha dos juros aqui, ela penetrou um pouquinho na média curta, ela tem negociado perto da média curta, mas nem chega perto da média intermediária, que é em dirada longa. Então, assim, a tendência de alta está super preservada, pelo menos nesse momento. Tá? Não há a menor chance técnica, ou seja, pelos indicadores que utilizamos, de haver uma virada. Tá? E olhando o contexto econômico do Brasil, menos ainda. Então, nossa opinião é de que os juros voltam a crescer muito em breve. Depois vem Ibov, né, a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores continuou seu movimento corretivo e eu friso que este ainda é um movimento corretivo. O movimento dela é de baixa. Tá? O movimento da bolsa é de baixa. Ela está subindo por um movimento corretivo do movimento de baixa. Ela não virou. Tá? Vejam, a média longa está aqui, essa azul. Tá? Ela está testando essa média. Acho difícil ela passar. Tá? Ela pode passar um pouco, né, numa falsa ruptura e voltar. Mas acho difícil ela romper essa média de fato. Ela teria de andar um tempo por aqui para conseguir fazer isso. E a situação do Brasil deveria ser outra. Tá? Então, assim, o Master mostra ainda um movimento de alta, mas bem enfraquecido mesmo. Ele inclusive chegou a piscar vermelho aqui neste candle cinza doji aqui. O Maximus ainda mostra alguma força para subir, mas já está próximo da média, né? Quando fica abaixo da média, quer dizer que já está realmente invertendo, já tem mais força de descida do que de subida, certo? Então, nossa visão é difícil dizer no momento o que vai acontecer no Ibov, tá? Mas não acredito que ele ultrapasse a média longa de maneira consistente. Ele pode ultrapassar momentaneamente. Ele pode lateralizar um tempo, ó, batendo aqui na média sem conseguir passar ou passando um pouco. Mas na nossa opinião, muito em breve ele vai cair. Ainda não é de cara, talvez não seja essa semana. A não ser que aconteça algum evento importante. Mas vai cair. Então eu diria assim, se você tem ativos no positivo, é uma boa hora para se desfazer deles. Tá ok? Quando a gente olha o gráfico longo da bolsa,
a gente percebe, a tendência é de baixa intocada, tá certo? Intocada. Ela não tem condições de virar. Olha que a média longa está andando para baixo também. Ela demora muito mais para responder. A inércia dela é muito grande, né? Tem cerca de um ano de, de períodos de fechamento aqui, né? Períodos gráficos de dias. Tem 233 dias. Isso dá quase um ano útil na Bolsa de Valores, né? Praticamente. E ela já começou a cair. Tudo bem que aqui ela estava subindo, ela demorou para virar, tá certo? Ela tem inércia. Mas a intermediária e a curta, então ok, a curta ela está virando um pouco porque houve uma penetração muito grande. Né? Ele veio testar a média longa, de fato. Mas, na nossa opinião, isso é voo de galinha, logo logo volta. Certo? Pode lateralizar um tanto antes de cair novamente, mas eu não vejo condições estruturais da Bolsa Brasileira subir. Tá? E olha, há pouco mais de um ano atrás, estavam em todos os corretores, os gurus e etc., os caras que aparecem bastante na mídia dizendo que a bolsa ia bater 160, 170, 180 mil, e eu falava lá que não ia, que ela não passava de 130, né, exceto momentaneamente. E foi o que aconteceu. Ela passou de 130 momentaneamente. Tá certo? Então eu continuo dizendo, na minha visão, a Bolsa de Valores brasileira não tem condições de ir de forma consistente para o movimento de alta. Certo? Pode ir sim em períodos curtos, mas não de maneira consistente. Depois a gente tem o dólar. O dólar deu uma aliviada razoável, continuou o seu movimento corretivo. E vejam, esta queda é um movimento corretivo, não é tendência de queda. A tendência é de alta. Tá? Ela está corrigindo e é uma correção profunda. O Master ele está relativamente fraco, mas está começando a tomar uma forcinha aqui. O Maximus está fraco para queda. Ele já tem mais, né? Ele tem 41, já isso quer dizer que ele já está no lado positivo, ele está com mais força de baixa do que de alta. Aliás, mais força de é isso mesmo, de baixa do que de alta. Então ele ainda não tomou uma força real para começar a subir. Ele está encontrando um suporte aqui, pode ser que seja uma média de 144 ou de 89. Está encontrando suporte aqui. Ele pode lateralizar, pode cair um pouco mais. Tá? Mas ele já está começando a dizer que vai voltar a subir. Tá? Que é o natural. Certo? Quando a gente olha o movimento mais longo, a gente vê, né, que a tendência de alta está super preservada. Houve uma penetração mais forte? Penetrou a média curta, penetrou a média intermediária? Sim. A média curta está quase indo para baixo da média intermediária? Sim. Mas olha a distância que está da média longa. Ou seja, a tendência de alta está super preservada. O que está havendo ainda é uma correção. Depois a gente tem o ETF Hash, que mostra, dá para a gente uma ideia dos criptos. Caiu bastante, né? 6,88, uma bela de uma queda considerável. E se a gente olhar bem, ele está lateralizado. Ele está em compasso de espera. Tá? Não, apesar da alta volatilidade, ele está em compasso de espera. Está com pouca força, ou quase nada de força. E ele está muito contraído. Quando o movimento se contrai demais, geralmente o movimento que vem depois é um movimento explosivo. É como a mola, né? Você contrai a mola, contrai, contrai, contrai. Aí você solta, ela quica da sua mão e vai embora. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então a chance de sair um movimento explosivo em breve é significativo. Tá? E se sair, né, ou quando sair,
nossa visão é que ele será de alta, certo? Depois vem os ativos dos setores, né, os ativos setoriais, índices setoriais da Bolsa, estão praticamente todos positivos. Estão praticamente todos positivos. O único que vai ter negativo agora é o último aqui, que é o IFIX do mercado imobiliário. Então, assim, de uma maneira geral, com algumas raras exceções, o movimento subiu, mas olha só, é uma subidinha fraca, pequena, curta, 1,94, e está batendo numa resistência considerável, dois candles aqui sendo barrados pela resistência da mandíbula do crocodilo. Tá? O movimento já bem esticado, com sinais de que está querendo descer. O Maximus ainda parece um tanto animado, tá? Mas na nossa visão, isso não dura muito. Depois a gente tem o financeiro, né? O financeiro geralmente é um setor que se movimenta para cima. É difícil o financeiro ficar em queda, né? E ele teve um movimento realmente bem alongado, já tinha subido na última e subiu mais. Mas olha, já é um movimento bem fraco. Está bem fraco o movimento. Então, na nossa visão, apesar dos 6% que ele subiu aqui, é que ele está muito próximo de entrar em correção. Tá? Passou da média longa, na nossa opinião, ele não fica. Tá? Ele está nas últimas, está se exaurindo e deve corrigir muito em breve. Depois a gente tem consumo, foi uma subida bem tímida, bem tímida. Testou aqui a mandíbula, passou um pouquinho, mas já enfraqueceu. Aqui ainda não mostra tanto enfraquecimento, aqui também não mostra tanto enfraquecimento. Pode ser que ele estique mais um pouquinho antes de voltar ao seu movimento natural, que seria para baixo. Mas por enquanto ele ainda tem chance de subir mais um pouco. Depois a gente tem as elétricas, né? Subiram um tanto mais, né? Deram uma animada aí. Porém, já é uma subida que encontra esses obstáculos para continuar. Então, na nossa visão, logo logo deve começar a correção. Depois, os materiais básicos, esse é um setor bastante importante. Ele subiu bastante, tá? Subiu bastante mesmo. O, passou da mandíbula, né, a linha vermelha, está testando a média longa. O movimento em termos de price action pelo Master aqui já está enfraquecido, ele está quase passando para vermelho. No Maximus ainda tem algum movimento, ainda não está totalmente, mas já está abaixo de 50, ou seja, já não está tão forte assim. Nossa visão é que ele está chegando, essa esticada está chegando no fim e vai corrigir. Tá? Depois, as utilidades, mesma coisa. Mesma coisa. As indústrias, um movimento mais tímido, né, bem mais tímido, já está quase embarcando uma correção. A seguir, as médias e grandes. Está testando, né? Tá testando a média longa. Fraquíssimo movimento em termos de price action. E aqui está um pouquinho, ainda tem uma certa forcinha de movimento nos indicadores técnicos. Minha visão é que ele não fica muito aqui em cima não e volta a cair. Finalmente as pequenas deram um show aqui à parte, né? Subiram 5%, tinham caído 5% na quinzena anterior. Que na verdade era o mês anterior, porque pegou todo o Natal novo, a parada, né? Mas também é um movimento que já está se enfraquecendo. Vai ter uma correção. Tá? Não se iludam, vai ter uma correção. As pequenas são beneficiadas pela queda de juros, pela expectativa da queda de juros, mas existe a realidade e existe o que o mercado está negociando. A realidade é que os juros não vão cair tão cedo, né? Os juros reais. Então, isso daí, na minha opinião, não vai permitir que as pequenas sigam em crescimento por longo tempo. Por fim,
Os fundos imobiliários continuam ruim, como sempre, né? Fundo imobiliário até é um ativo que eu gosto da tese, né? De você comprar um imóvel comercial e tudo mais, uma cota, né? E receber o aluguel sem imposto de renda e tal. Mas quando você coloca no papel em 10 anos o que te deu de retorno o fundo imobiliário, o que te deu de retorno um tesouro direto com IPCA plus, IPCA mais, não tem muito como dizer que dá para negociar, não. Não dá. Tá? Se você colocar numa boa renda fixa, você tira mais do que num fundo imobiliário. A não ser que você pegue super concentrado e o ativo que você pegue dê uma disparada. Mas isso é raro, muito raro. E dificilmente a gente consegue antever. Tá? Então, os fundos imobiliários passando continuam em correção, né, já bem enfraquecido, sinal que ele deve efetivamente ter um movimento de alta a partir daqui. Tá? Já tem um candle bonito aqui, o movimento deve ser de alta e ele pode engajar um pouco mais. Ele não está tão ligado assim à bolsa, mas ele tem a contribuição forte dos juros. Tá? Então, se os juros continuarem aí no seu movimento corretivo para baixo, ele deve dar uma aliviada, né? Os IFIX, os imóveis devem dar uma aliviada, mas a hora que os juros voltar a subir, ele cai novamente. Tá? Então fiquem atentos e tenham cuidado. Ok? Muito bem. Então, para esta semana é isso. Bem-vindos a fevereiro. E nós estamos lançando dois blogs, tá? Um mais voltado para o público jovem, outro mais voltado para o público adulto. Em breve a gente vai informar aqui. Fica ligado lá no nosso perfil no Instagram, além do canal no YouTube, porque em breve vai sair alguma coisa para você. Tá bom? Acho que vocês vão gostar. Valeu, um abraço, até mais.